Jussiara. Jussiara. Tem uma curiosidade. O que o mestre acha daquele anjinho e aquele diabinho nos ombros? Aquela animação, às vezes é muito desanimado, desenhos, curiosidades, o anjinho brigando com o diabinho para ver o que está certo, o que não está. Aquilo, o anjinho fica assim do lado direito, no ombro, e o diabinho fica aqui, do lado esquerdo. Curioso isso. Fica do lado esquerdo. Então, o que quer dizer isso? O que ela diz sobre isso? O que ela acha? Eu diria o seguinte, o anjinho é o nosso lado bom, nosso lado que quer o nosso bem. É o nosso lado, nossa índole, nossos pensamentos positivos. É uma simbologia. Anjinho, símbolo próximo de Deus. Né? E o diabinho seria o nosso lado negativo, pensamentos ruins, desejos ruins. Eu falo, o diabo não existe. Nós criamos, fazemos ele passar a existir para que continuemos sendo puros, sem pecado. E os tais pecados que passam pela nossa cabeça por nós, é culpa dele, culpa do diabinho. Porque eu sou puro e não cometo falhas, eu amo Deus e não o diabo. Então isso que aconteceu de errado, aconteceu de errado através de mim, não foi por culpa minha. Ele me manipulou, ele me tornou fácil vítima das traquinagens que ele queria. Então, eu sou puro, continuo puro, mas ele, muito esperto, matreiro, me fez cometer um pecado. A ideia inicial é mais ou menos essa. Nos desenhos, nas representações, se coloca o diabinho e o anjinho discutindo. O anjinho fica falando, faça assim, faça de outra maneira e tudo mais. E o diabinho, não, faça desse outro jeito aqui, sempre falando algo ruim, de maneira negativa. De certa maneira, para nos prejudicar. Assim. Mas eu entendo eu costumo dizer o seguinte, temos Deus e o diabo dentro de nós. Essa representação aqui. Temos Deus e o diabo dentro da gente. Agora fica a critério nosso. Entra o livre-arbítrio nisto agora. É nossa decisão, nosso livre-arbítrio, quem vamos ouvir. O anjinho, representando Deus, ou o diabinho, representando aquilo, representando o nosso lado ruim, já que o diabo não existe. Quem vamos ouvir vai de nossa índole. Quem tem a voz mais forte em nós, quem vai dar o melhor conselho? Quem vai dar o melhor conselho? O diabinho, ou o anjinho, ou o diabinho? Depende de nós. Estamos aqui neste plano aqui, onde tudo é para melhorar o nosso prazer físico, principalmente, para deturpar um pouco nosso lado emocional. Lado emocional, ou seja, lado emocional para as coisas da terra, as coisas um pouco mais inferiores. Não colocaria como coisas inferiores. Isso aqui é para testar a gente. Tudo isso que julgamos ser inferior é para testar a gente, para chegarmos aqui. E tudo isto, que seja de baixo nível até, tudo isso é para nos forçar a pôr para fora o nosso lado ruim. Aí vem o diabinho fazendo força, querendo que a gente faça coisas ruins. Cedemos. Se temos boa índole, se temos boa índole, já passamos por essa situação. Em geral, temos má índole e acabamos ouvindo, e acabamos fazendo muita coisa ruim.
muita coisa ruim em vários sentidos. Acabamos colocando tudo isso para fora, porque o diabinho aqui tem voz forte com a gente. O anjinho acaba emudecendo. Nós que decidimos assim, nós que fazemos ele se calar. Ele fala baixinho ainda, esse aqui fala forte, fala alto, e nos propõe fazer isso, nos propõe fazer aquilo, coisas ruins. Acabamos fazendo. Nos sentimos mal? Não, inicialmente não. Até nos sentimos bem. Conheço pessoas que adoram uma boa discussão, colocar lenha na fogueira, ou ver outras pessoas se pegando, faz bem a ela, se sente aliviada. É uma energia ruim de tal espécie que tem que ver uma desgraça. Quantas pessoas, e o sucesso está aí, quantas pessoas adoram ver TV, programas policiais de baixíssimo nível? Tem programas policiais? Tem, mas dependendo de como as notas, as notícias são colocadas, você percebe que é o desejo do programa de envolver a gente, para que a gente pense que o mundo está perdido, não tem mais salvação. E é esse lado que a gente acaba alimentando, o lado das desgraças do mundo, desgraças com os outros, com a gente nunca vai gostar. Mesmo que a gente tenha índole ruim, a gente vai querer ver a desgraça alheia, as coisas ruins que vão acontecer com as outras pessoas. Esse desejo de ver, já estamos exteriorizando o nosso lado ruim, nos sentimos bem vendo o que aconteceu de ruim com alguém, nos sentimos bem. Se as outras pessoas são totalmente desconhecidas da gente, que não conhecemos, que seja de outra cidade, de outro estado, outro país, não interessa. Adoramos ver pessoas se ferrando, morrendo, se esquartejada, estuprada. De certa maneira, acabamos gostando. É o lado ruim que estamos expondo, mesmo não agindo, estamos colocando para fora esse lado ruim. Estamos dando atenção ao diabinho que está falando cada vez mais forte, cada vez com mais vontade, e nos convencendo de que esse mundo aqui é uma desgraça, uma porcaria. Esse mundo aqui não vale a pena. Mas adoramos ficar aqui porque é exatamente o nosso ambiente. Não somos pessoas do bem, porque é muito forte aqui. Estamos num lugar que está perdido. Então estamos no nosso lar. Péssimo, mas estamos no nosso lar. É assim que funciona esse diabinho, exatamente para isso, para aflorar o lado ruim que temos. É aquilo de estar baixando na evolução. Poderia ser involução, mas aprendi que não existe involução. Estamos decaindo porque estamos eliminando o nosso lado ruim. É esse o tal diabinho. Fica aqui tentando para que a gente faça isso. E se temos índole ruim, vamos ouvir com máxima atenção e obedecer da melhor maneira que nos sentimos. Exatamente, não vamos criticar ele, porque ele está fazendo uma coisa boa. Está fazendo com que colocamos para fora, vamos expor esse lado ruim, porque temos que colocar para fora o nosso lado ruim para poder evoluir, crescer. Por para fora, o mundo vai ver, nós vamos ver, o mundo vai ver, vamos causar estragos. Estragos. Estragos a nós, tudo bem. Agora estragos a outros, é livre-arbítrio nos dois casos, só que temos de responder pelo que fizermos. Podemos fazer de tudo de ruim neste mundo, só que iremos responder a tudo isto. Quanto pior nossos atos, mais pesado será a nossa paga por isso tudo. E por isso que o diabinho fica aqui nos atentando, nos forçando, e, se temos índole ruim, conseguindo. Agora vem aqui um anjinho falando
tentando, não faça isso, não faça aquilo. Se temos uma índole ruim, ele fala, não consegue falar que vamos ouvir. Fala baixinho, não damos atenção, é tudo besteira, está errado, o certo é fazer desse jeito e não do jeito que ele está falando, porque só temos índole ruim. Então vamos achar o correto só o que é ruim. Aí depois de descer tanto, eliminar todo o nosso lado ruim, nossa índole ruim, passamos a procurar outros valores, outras coisas para nos apegarmos, para aprender, coisas que aí este começa a ter força em sua voz. Esse aqui falou tanto, mostrou tanta coisa e nós percebemos que esse aqui não estava nos levando a uma armadilha. Chegamos a essa conclusão uma hora, o nosso lado ruim está levando-nos a uma armadilha. Esse processo não é uma existência, às vezes são várias existências. Depende de cada um. Às vezes a pessoa está com uma índole ruim, mas falta pouco para ela chegar a uma conclusão, para ela descobrir isso tudo. Então, num certo momento da vida acontece algo grande. Ruim, não exatamente, mas algo que vai mudar a sua vida. Por exemplo, o perigo da morte é uma delas. O perigo da morte é uma delas. Está prestes, chega a ver a tal luz no fim do túnel, mas volta, mudou, sua cabeça deu uma virada. Aí a pessoa da índole ruim passa a perceber que esta índole negativa só é prejudicial a si, e passa a ter pensamentos positivos, muda a cabeça. Conheci pessoas que passaram por isso, se tornaram outro ser. Morreu um e nasceu outro naquele acontecimento, como se tivesse realmente morrido e morreu. Aquele deixou de existir, agora é uma pessoa boa. Pois bem, se temos uma índole boa, esse anjinho começa a falar mais. Esse continua a falar. Só que nossa índole sendo boa, é o juiz que irá decidir o que devemos fazer. A índole é esse juiz. Ele continuará fazendo, mas vamos ver, está certo ou está errado. Não está certo. Da minha maneira de pensar, não devo fazer dessa maneira. Ele vai ficar atentando sempre. Este diabinho vai ficar atentando sempre, tentando mostrar que não estamos ainda purificados do nosso próprio mal, não estamos ainda, não eliminamos tudo de ruim que somos ou éramos. Vai ficar atentando. Somos de boa índole, ouvimos esse lado nosso positivo, mas esse aqui ainda continua atrapalhando não, mostrando que não somos tão bons assim. Vai tentando, se uma hora conseguir, vai mostrar que não somos ainda do bem totalmente. Então temos que novamente pegar e expurgar esse lado ruim. Esse tal diabinho, nosso lado ruim, nosso lado negativo, existe na gente e será pela eternidade. Não tem como eliminar esse lado negativo. Nós, com nosso livre-arbítrio, decidimos a quem vamos ouvir. Deus ou o diabo, o nosso diabinho interior. O anjinho aqui vai falar muitas coisas que precisamos ouvir, precisamos aprender, irá indicar os caminhos. Sempre temos esquinas da vida para escolher. E esse anjinho sabe qual é o melhor caminho. Vai nos intuir, vire para cá, vire para lá, não tome esta atitude, tome aquela. Ele sempre sabe. Mas somos nós que vamos virar para essa esquina ou para aquela. Nosso livre-arbítrio, o que eu quero para mim de verdade. Se esse aqui tiver uma voz ativa ainda, eu vou querer.
na hora de encontrar esse caminho, vou acabar tomando um caminho deste lado dele, porque ainda preciso eliminar algo forte em mim. Como eu disse, o nosso lado negativo é constante, é eterno, mas não pode ser forte. Tem que balancear a mistura correta do certo e do errado, do bom e do não tão bom. Tem de manusear, porque o nosso lado ruim ainda faz parte do nosso poder de decisão, nossa audácia. Como eu vi um comentário, o nosso lado ruim cuida do nosso estresse. Estresse ao volante, atenção ao volante, o nosso lado ruim, nosso lado negativo, melhor dizendo, o nosso lado negativo. O lado ruim temos que eliminar totalmente, agora o lado negativo não tem como. Então é ele que cuida, ele que mantém nós atento, nosso estresse, atento em momentos de decisão. Então vamos conviver com estes dois no peso correto, da maneira correta. Estando aqui, temos tendência a valorizar muito o lado negativo, porque é um plano de provação. Isso aqui é sala de aula de aprendizado. É um plano de provação, de esquinas e mais esquinas, a dobrarmos, a virarmos, a errarmos, se tivermos muita coisa ruim para resgatar. É um mundo de muita provação, e isto de anjinho e diabinho, humorístico isto, né? Um anjinho aqui, um diabinho aqui, falando, os dois falando, e a pessoa tentando decidir o que eu faço, é uma realidade. Estamos na hora daquele momento lá de tomar uma decisão. O que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo. É claro, se não somos do bem, boa índole, vamos tomar o caminho não positivo, achando que é o melhor. É culpa nossa? Sim, não é culpa nossa. Nossa índole ainda não é boa o suficiente para decidir, para saber o que é certo e o que é errado. Então vamos tomar o caminho negativo, achando que é o melhor caminho. No meio do caminho, no meio da trajetória, vamos descobrir que não deveríamos fazer aquilo? Provável, mas aí vai custar um tanto para poder abandonar aquela trajetória e encontrar o outro caminho que deveria ser tomado. Anjinho e diabinho, já vi muito destes personagens no ombro de figuras, pessoas de verdade, desenho animado, já vi muito. É muito humorístico isso, mas há uma certa realidade. Há uma certa realidade nisto. Há uma certa veracidade. E temos que aprender a lidar, a ouvir o anjinho, enquanto o demôniozinho, o diabinho, não está falando forte demais com a gente. Porque se conseguirmos ouvir ele muito forte, vamos pensar um pouco. Estou falando, se conseguirmos ele ouvir muito forte, vamos pensar um pouco, não é tão fácil assim, não. Se conseguirmos ouvir ele, somos nós. É nossa maneira de pensar que é assim. Deve ser mudada, sim, mas não vamos mudar enquanto não houver aquela descida para depois subir. Isto se chama evolução. Ouvi-lo até ele ajudar a colocar todo o nosso lado ruim para fora, para depois começarmos a melhorar interiormente. Ok? Mais um vídeo, obrigado por tudo. Vamos lá, leiam os livros, comprem os livros, assistam os vídeos, curtam, compartilhem, sejam membros. Tem muitas vantagens em ser membros. Agora temos lives. Seja membro para podermos conversar. Obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo.
Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.